Mais uma vez com vocês e mais uma vez ainda falando de geometria espacial. E neste nosso encontro, inicialmente vamos falar sobre determinação de um plano. O que é necessário para eu garantir que um plano existe? Determinação de um plano. Basicamente são 4 condições para que eu possa garantir a existência de um plano. O primeiro deles é existirem 3 pontos não colineares. O que são 3 pontos não colineares? Seriam pontos que não estão em uma linha reta. Porque se fossem colineares, eu passaria por esses 3 pontos uma reta e não um plano. Como eu tenho 3 pontos não colineares, então eu posso sim criar um plano que engloba esses 3 pontos não colineares. Qual é a segunda possibilidade? 2 retas paralelas distintas. Se eu tenho 2 retas paralelas distintas, por exemplo, a reta R, a reta paralela T. Logo, eu posso facilmente identificar a existência de um plano que engloba essas 2 retas paralelas, que eu vou chamar de beta. Uma terceira propriedade, uma terceira possibilidade é 2 retas concorrentes. Se eu tenho 2 retas concorrentes, por exemplo, T e Z, eu também posso garantir um plano que englobe todas as 2 retas concorrentes, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de um plano gama. E por último, para eu também garantir a existência de um plano, eu posso ter uma reta e um ponto fora dela. Se eu tenho uma reta, que eu vou chamar aqui de R, e tem um ponto fora dela A, eu novamente posso desenhar um plano que englobe esses 2 elementos, plano esse que eu vou chamar de alfa. Então são 4 possibilidades sobre como garantir que um determinado plano exista. Vamos trocar aqui e vamos falar agora das posições relativas, que é o que a gente veio falando nas aulas anteriores, das posições relativas de 2 planos no espaço. Neste caso, nós temos 3 possibilidades. O primeiro, 2 planos paralelos distintos. Então, por exemplo, eu teria aqui o plano alfa e vamos dizer que eu teria abaixo dele um outro plano na mesma direção, na mesma inclinação, que eu vou chamar de alfa, de beta. Então tenho 2 planos paralelos distintos, onde não há nenhum ponto de interseção entre eles. Uma segunda possibilidade são 2 planos paralelos iguais. É como se eu tivesse o primeiro plano, este aqui que eu vou chamar de alfa, e o segundo plano em cima do primeiro, que eu vou chamar de beta.
É como se eu tivesse um papel, uma folha de papel, uma em cima da outra. Então eu tenho dois planos paralelos iguais. Na realidade, todos os pontos de um plano também pertencem ao outro. Aqui não. Aqui os pontos que pertencem ao plano alfa não pertencem ao plano beta. Como terceira e última possibilidade, são dois planos paralelos concorrentes. E neste caso, eles possuem uma reta que pertence tanto a um quanto ao outro plano. Ou seja, essa reta é a interseção entre esses dois planos. Nesse caso eu teria aqui o plano alfa e eu teria, por exemplo, o plano beta, cortando esse plano alfa criando ou formando entre esses planos uma linha coincidente que é a interseção dos dois planos. Então eu tenho dois planos paralelos concorrentes, pois eles possuem uma reta em comum aos dois planos. E a posição relativa de uma reta e um plano. Nós temos três possibilidades. Nós temos uma reta paralela ao plano, sem pertencer ao plano. Sem pertencer ao plano. Então eu tenho, por exemplo, esse plano alfa e tenho uma reta que eu vou chamar de R, que é paralela ao plano alfa. R é paralela a alfa. E perceba que não há nenhum ponto de R que seja ponto de alfa. A segunda possibilidade é uma reta paralela contida no plano. Neste caso, diferente do que o primeiro, eu tenho um plano alfa e tenho dentro do plano uma reta paralela que eu vou chamar também de R. R também é paralelo ao plano alfa, mas enquanto aqui não há nenhum ponto que seja pertencente às duas, aqui todos os pontos pertencem à reta e ao plano. E como terceira possibilidade, temos uma reta que fura um plano. Então eu tenho aqui um plano que eu vou chamar de alfa e tenho, por exemplo, uma reta que fura esse plano, reta S, vou chamar de S. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos que S é concorrente a alfa. Eles não são paralelos. E eles possuem apenas um único ponto, esta reta, que também pertence ao plano alfa. Então, resumindo, a posição relativa de uma reta e um plano pode ser de três tipos. A primeira, a reta é paralela ao plano sem pertencer ao plano. A reta é paralela ao plano pertencendo ao plano. E a reta que é concorrente ao plano, pois ela passa por dentro deste plano.
ou seja, a reta, nesse caso S, é concorrente à reta alfa, ao plano alfa, e só tem um ponto em comum entre os dois, que é a letra A. Nesse primeiro aqui, nenhum elemento de R pertence a alfa. Aqui todos os elementos de alfa pertencem a alfa. Nenhum elemento de R pertence a alfa, é que todos os elementos de R pertencem pertencem a alfa. E aqui um único elemento de S pertence a alfa. Vamos discutir agora a questão do paralelismo no espaço, que é bem interessante. Paralelismo no espaço. E perceba o seguinte: eu posso ter dois planos que não são paralelos. Por exemplo, esse alfa e um outro que eu vou fazer, vamos dizer, em um outro plano, eu vou chamar aqui de beta, que não é paralelo a alfa. Então, alfa não é paralelo a beta. Porém, eu posso ter aqui a reta R, eu posso ter aqui a reta T. Então eu tenho dois planos não paralelos com uma reta paralela. Dois planos não paralelos podem conter uma reta paralela. A segunda análise é perceber que eu posso ter, vamos chamar o inverso. Eu posso ter o plano alfa, eu posso ter o plano beta, e alfa e beta são paralelos, mas eu tenho uma reta R com uma reta T. Então eu tenho R e T não paralelos. Então eu posso ter as duas situações: dois planos não paralelos que possuem retas paralelas e dois planos paralelos que não possuem retas paralelas. Mudando a página, veremos algumas propriedades do paralelismo. A primeira propriedade diz que quando dois planos distintos são paralelos, qualquer reta de um plano é paralela ao outro plano. Ou seja, eu posso ter dois planos paralelos distintos: plano alfa, plano beta. Se esta reta
R é paralela. Desculpe. Me atrapalhei tudo aqui, né? Então eu tenho dois planos paralelos. E qualquer reta que eu trace em um dos planos, ela será paralela ao outro plano. Então se eu fizer, em vez dessa reta assim, se eu fizer outros dois planos, plano alfa e plano beta, e eles são paralelos, esta reta aqui, que eu vou chamar de S, é paralela ao plano beta. Pode acontecer dela não ser paralela a uma das retas do plano, mas ela é paralela ao plano como um todo. A segunda propriedade do paralelismo diz: quando uma reta é paralela ao plano, quando uma reta é paralela ao plano, ela será paralela a pelo menos uma reta do outro plano. Quando a reta é paralela ao plano, ela será paralela a pelo menos uma reta do outro plano. Então, se eu tenho um plano aqui, alfa, e vamos dizer que eu tenho essa reta aqui, S, existe pelo menos uma reta dentro desse plano paralela a essa, que a gente poderia desenhar como sendo esta aqui, que eu vou chamar de T. Terceira propriedade do paralelismo: quando uma reta fora do plano é paralela a uma reta do plano, então a reta fora do plano será paralela ao próprio plano. Que, como exemplo, é basicamente a mesma do segundo, né? Ou seja, se eu tenho uma reta que está fora do plano e ela é paralela a uma reta do plano, então esta reta fora do plano é paralela ao plano como um todo. Vamos para a quarta propriedade do paralelismo: se um plano intersecta dois planos paralelos, as interseções serão paralelas. Então, vejamos. Aqui eu tenho um plano alfa, aqui eu tenho o plano beta, e eu tenho um plano que vai intersectar os dois. Então eu tenho um plano que vai interceptar os dois. Então eu tenho um plano passando. Então eu tenho o plano gama intersectando dois planos paralelos. O que a quarta propriedade diz? Que esta linha, que eu vou chamar de R, será paralela a esta, que eu vou chamar de T. E parece bem óbvio que isso vai ser verdade. Quinta e última propriedade: quando um plano contém duas retas concorrentes paralelas a outro plano, então os planos serão
paralelos. Quando um plano contém duas retas concorrentes paralelas a outro plano, então os planos serão paralelos. Esse aqui é mais difícil de desenhar, mas é realmente verdade. Quando um plano contém duas retas concorrentes e essas duas retas concorrentes são paralelas a outro plano, então os planos serão paralelos. Então, se eu tenho aqui um plano alfa, eu tenho duas retas concorrentes R e S, e essas duas retas R e S são paralelos ao plano beta. Então, esses dois planos só podem ser paralelos. Não há como desenharmos de outra forma que eles não sejam paralelos. É isso.